e eu vou dar aula de arte para vocês hoje, né? A arte é muito importante, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa realidade, está presente em todos os lugares, em cores, músicas, dança, teatro. Então vamos conversar um pouquinho mais desse assunto que faz parte da nossa vida e também faz parte dos vestibulares aí de vocês. Bom, hoje nós vamos falar sobre arte moderna e arte contemporânea. Então, para vocês aí, o que é arte? Para que ela serve? Né? Vocês já pensaram nisso quando vocês estavam aprendendo a disciplina de arte? Ou quando se depara com uma música? Ou quando se depara com um grafite na rua? Já pensaram nisso? Então, o que é arte? Para que ela serve? Reflitam sobre isso, né? A gente pode dizer que dentro da disciplina de arte é uma linguagem. E o que é uma linguagem? É um meio pelo qual a gente se comunica, dialoga, conversa por vários materiais, por vários meios. E para que ela serve? Já pararam para pensar para que serve a arte? Para que será que serve a arte, hein? Para que será que serve essa música que você está escutando? Para que será que serve essa cor que você está usando de camiseta? A arte, ela é muito importante para todos nós, né? E dentro da disciplina de arte, a gente divide a arte em linguagens, em 4 linguagens, mas tem outras mais que são derivadas dessas 4 linguagens, que é arte visual, dança, música e teatro, né? E por que a arte se transforma com o passar do tempo? A arte, ela surgiu desde os tempos mais remotos, lá na época das cavernas, quando surge o homem, né? Da necessidade de uma ligação com algo que é empírico, que é espiritual, né? A arte é o lado das emoções, ela está ligada ao lado das emoções, né? Ela traz essa carga emocional para dentro da gente, quando a gente assiste um filme, quando a gente deixa o nosso corpo se movimentar através de uma música, quando a gente se depara com uma bela obra de arte que pode nos emocionar positivamente ou negativamente, né, trazendo outras reflexões, uma crítica e tudo mais. Hoje, eu não vou entrar muito nesse assunto, né, do arte global em si, porque nós vamos falar sobre arte moderna e arte contemporânea. E o que é arte moderna, gente? E o que é arte contemporânea? Será um bicho de 7 cabeças? Não, é muito simples entender, né? A gente tem que entender que a arte, ela se transforma com o passar do tempo, que ela está muito ligada com a história do homem, ela conta a história do homem, ela é fundamental para entender o que esse homem sentiu naquela época, né? E que época nós estamos agora, né? Nós estamos na era contemporânea. E o que produzimos hoje? Vamos ver? Mas antes disso, nós vamos falar um pouquinho de uma arte anterior a isso, né? Que é chamado de modernismo. A gente usa muito essa palavra moderno para falar de um objeto ou de algo que é muito atual, né? Que é o must, assim, do momento, né? Mas a arte moderna, ela vai surgir entre 1900 a 1950, né? É a primeira metade do século XX. Então, a gente chama de modernismo em arte de 1900 a 1950. Só que foi um conjunto de expressões artísticas que surgiram nesse momento, né? São vários ismos, vários movimentos artísticos que vão surgir cá e lá, com suas características próprias. Então, a arte moderna é um conjunto de expressões artísticas que surgiu na Europa no final do século XIX e perdurou até os meados do século XX, né? Já no finalzinho, já havia um movimento ali com algumas mudanças
daquilo que já era pré-estabelecido como arte, né? Então, transformando e rompendo. A gente tem que lembrar que o modernismo, ela é uma ruptura, ela rompe com certos elementos, certos padrões pré-estabelecidos pela arte, né? Como o belo, né? Que toda obra de arte tem que ser bela. A perspectiva, por exemplo, o que é perspectiva? Não é um ponto de vista na arte, a perspectiva é essa sensação de profundidade, de planos. Por exemplo, a minha mão, ela é do mesmo tamanho, mas se eu for retratá-la, uma mão na frente e outra atrás, o que eu tenho aqui? Uma perspectiva. No desenho, na pintura, ela não vai sair do mesmo tamanho, né? Então, isso são planos, é uma perspectiva. Rompeu também com padrões de cores, de eu retratar as cores como elas realmente são no objeto, na figura retratada, e de formas, que é um elemento básico também da arte. Para a gente entender um pouquinho sobre o modernismo, nós temos que entender também o academicismo, né? Que é uma arte, um tipo de técnica anterior ao modernismo, que é muito importante para a arte também. Essas técnicas, elas vão surgir por volta lá de 1500 com as escolas renascentistas, né? As escolas de arte em que o homem buscava o cientificismo dentro da pintura, né? Dentro da arte, proporções, razões dentro da pintura, para se fazer uma pintura mais naturalista possível, mais perfeita possível. Como, por exemplo, uma das obras mais conhecidas, que é a Mona Lisa, né? Vocês podem notar aí, né? A Mona Lisa foi pintada em 1503 por Leonardo da Vinci, a maioria de vocês devem saber, né? E ela é uma obra renascentista. No Renascimento, a questão da proporção, da perspectiva, das cores era muito importante, do contraste de luz e sombra, o claro e o escuro e o esfumato, né? Observem a obra aqui, como que ela é perfeita em proporção de olhos, nariz, boca, rosto, tamanho da mão, tudo é proporcional, parece uma fotografia. Então, o academicismo, ele tem essa característica de trazer para a obra essas regras, né, técnicas de profundidade, de sombreado, de cores, de luz e sombra, né? E de 1500 até o final do século XIX, a arte seguia esses preceitos, né, que eram aprendidos dentro de uma escola que chamava-se academia, né, por isso que vem a palavra academicismo, né, vem de academia, que é uma escola que ensina uma técnica. A partir do final do século XIX para o século XX, alguns movimentos artísticos surgiram rompendo com certos padrões. Aí surge o modernismo, olha só. Quem conhece essa obra aqui, né? Uma obra muito famosa do Eduard Munch, chamada O Grito. Ela é bela? Ela tem perspectiva? A gente pode dizer que ele até colocou uma perspectiva aí. As cores são reais? A deformação? Então, na arte, desse momento, ela rompe com esses padrões de fazer algo perfeito, de fazer algo próximo à realidade, porque não há mais necessidade disso, né? Por volta de 1826, conseguiram registrar a primeira fotografia, e aí essa fotografia evolui e se transforma numa forma de retratar as pessoas. Não há mais necessidade, eu tenho um objeto que faz isso. Então, eu preciso transformar essa arte, há uma necessidade de transformação dessa arte. No modernismo, tem vários movimentos artísticos, como o expressionismo, o cubismo, o fauvismo, o abstracionismo, dadaísmo, surrealismo e futurismo. Eu vou falar muito brevemente de cada um deles, tá? Mas depois vocês podem fazer uma pesquisa mais aprofundada, que é muito bacana esses movimentos. Eu vou falar das características gerais
mas depois vocês podem pesquisar artistas, podem pesquisar o que foi o movimento, porque muitos desses movimentos não vão ser só dentro da arte, eles vão ser movimentos literários, dentro da música, da dança, do teatro. Eu vou falar mais basicamente nas artes visuais para vocês, ok? No Brasil, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna. O Brasil, nesse momento, vai acompanhar o modernismo que está surgindo ali na Europa e vão trazer transformações importantíssimas para o nosso contexto artístico aqui. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais de cada uma desses movimentos artísticos. O primeiro deles é expressionismo. A própria palavra fala a expressão. Expressão quer dizer o quê? O interior, o que eu sinto por dentro, né? Então ela é uma arte intuitiva, uma arte pessoal do sujeito, daquilo que ele sente. É uma visão interior do artista, né? Aquilo que ele tem como expressão, não impressão. Não é a impressão que eu tenho de um fato, é a expressão, é o que está dentro. Impressão é aquilo que eu vejo, né? Expressão é aquilo que eu sinto, né? Então, daí vem o nome expressionismo. Ele surge lá na Alemanha, né? Só que essa expressão, ela tem um aspecto de sentimentos mais negativos do que positivos, né? Que é a angústia, a solidão, o medo que vai estar expresso por meio das pinceladas que se deformam, né? Então aí eu já tenho uma ruptura aí com esse academicismo, porque as formas elas vão ser deformadas e também nas cores, né? Nas cores que não são cores reais, né? E a temática desse movimento é o que? Esses sentimentos da própria pessoa, e principalmente sentimentos de medo, solidão, melancolia, né? Essa daqui também é uma obra do Munch, né? Que é de 1898 e chama-se Melancolia. Olha só esse sujeito sentado à beira da praia, apesar de estar num espaço, numa paisagem muito bonita, olha o que transmite, a melancolia. Agora vamos para o próximo. O próximo movimento é chamado de cubismo. Cubismo é um movimento que cai muito em vestibular, né? Essa obra aí, Les Demoiselles d'Avignon, do Pablo Picasso, sempre tá caindo em vestibular. O movimento também é um assunto que sempre é tratado dentro dos vestibulares, né? A palavra cubismo vem de cubo. Cubo que é uma forma geométrica, um sólido geométrico, né? E por que é chamado de cubismo? Porque o cubo não tem várias faces. Se eu abrir um cubo, eu não vou ver as 6 faces dele. O cubismo era mais ou menos isso. Tem um objeto, é como se eu abrisse esse objeto e mostrasse todas as faces no mesmo plano. Qual foi a ruptura? Lá no expressionismo, a ruptura foi com o belo na arte. No cubismo, qual que é a ruptura? Que padrão que eu rompi aqui? Eu rompi com a perspectiva, né? Então, vocês podem notar que essa é a primeira obra cubista, chamada Les Demoiselles d'Avignon, as Senhoritas de Avignon, né? Não são umas senhoritas assim, né? São senhoras de um bordel que Pablo Picasso retrata, todas no mesmo plano, né? Todas elas no mesmo plano, não tem profundidade, a gente não tem noção do espaço. Se vocês observarem essas duas outras figuras aqui, nós temos máscaras africanas que Pablo Picasso teve grande, forte influência da arte africana. Por quê? Porque ela é simples, ela é sintética, né? Ela retrata as figuras, mas sem ter essa forte relação com o naturalismo, de mostrar realmente como as coisas são no real, né? Então, grande parte do cubismo, ela vem dessas ideias, vem das ideias do Paul Cézanne, né? Que também é
que foi um artista anterior a Pablo Picasso, de geometrizar as formas, né? Então, quais são essas características do cubismo? Tratamento geométrico das formas da natureza, representação dos objetos em todos os seus ângulos, como eu falei, todas as suas faces no mesmo plano, constituindo uma figura em 3 dimensões: altura, profundidade, largura, em todas as suas dimensões. Predominam mais as linhas retas, modeladas basicamente por cubos e cilindros, esferas e tudo mais. E renúncia à perspectiva, que foi a maior de suas rupturas. No cubismo, depois vocês podem pesquisar, há 2 tipos, o cubismo sintético e o analítico, né? O analítico, vamos dizer assim, que é o cubismo que fragmenta mais a figura, que a gente quase não consegue reconhecer mais essa figura. Já o sintético, ele volta a simplificar as formas, o uso da colagem, que é uma técnica nova, colam objetos na tela, panfletos e tudo mais, tá? Mas aí depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais, que é super interessante. Agora nós vamos para outro movimento chamado fauvismo, escreve fauvismo, né? Mas se lê fauvismo, que vem de lefalvos, as feras, né? Como esses artistas eram chamados. Aqui a gente vê das obras do Henri Matisse, A Dança, né? Que até ilustra uma das capas tá até aqui, de um dos livros mais famosos de arte moderna, do Júlio Carlos Argan. Né? Então, quando eu observo essa obra, o que eu noto como ruptura com aquele academicismo, com aquela obra que tenta imitar a realidade? Vocês podem notar que as cores não são reais, né? Os fauvistas, eles tinham essa grande característica de usar cores arbitrárias, contrastes de cores. Por exemplo, eu vou pintar o rio de vermelho e não de azul, não das cores reais com que ele aparece. E as cores são puras, chapadas, eu não tenho muito detalhe de sombra, né? Então, são cores pintadas, cores planas que a gente chama, sem esse degradê de luz e sombra. Né? Então, as principais características do fauvismo é a utilização de cores puras, sem misturas, emprego arbitrário, contrário da cor, né? Quando eu vou estudar a teoria das cores, eu vejo que as cores opostas, os chamados de cores complementares, que são essas cores? Que são cores que causam contraste, como eu posso ver aí nessa obra, o azul e o laranja, que ele causa grande contraste. Por quê? O laranja, ele é formado do magenta mais o amarelo, o vermelho mais o amarelo. Ele não tem a cor primária azul, por isso que se causa grande contraste. Então, causa essa vibração para dentro da obra, né? E não compromisso com a representação fiel à realidade, né? Como vocês podem ver, né? As figuras que estão aí na dança, elas parecem estar de certa forma um pouco deformadas, sem ser reais realmente, né? Um outro movimento, então aqui eu tenho a ruptura com a cor, tá? Ruptura com o belo, ruptura com a perspectiva, ruptura com a cor. E o abstracionismo é a ruptura com a forma. Olha que interessante esse estudo do Theo van Doesburg, que é um artista abstracionista. Quando a gente fala em abstrato, muita gente cria uma polêmica para dentro disso. Ah, isso até eu faço, né? Mas eu sempre gosto de mostrar essa obra, A Vaca, do Theo van Doesburg. Por quê? Porque aqui ele mostra realmente como ele fez a abstração dessa vaca. Aqui eu tenho uma vaca feita com uma técnica precisa de observação de uma vaca, e aqui a transformação dela na abstração. Aqui ainda eu tenho um figurativo, quase uma vaca cubista, vamos dizer aqui. Aqui ele transformou em apenas formas geométricas, né? Mas eu consigo reconhecer a vaca, eu consigo visualizar aqui que é a boca
olhando essa vaca, né? Mas se eu olhar somente esse quadro e falar é a vaca, eu não conseguiria abstrair essa forma, né? Então aqui eu tenho a boca, opa, aqui a boca, né? O focinho da vaca, aqui o corpo, né? E isso daqui ainda é a grama, ó, ele coloca grama de fundo. É muito interessante o abstracionismo. Por quê? Porque ele não tem compromisso em representar a realidade, nenhum compromisso, né? Ele utiliza muito das formas, né? O abstracionismo também tem duas vertentes, o abstracionismo formal e o informal, ou também chamado de abstracionismo geométrico e lírico, né? Esse abstracionismo geométrico, ele usa mais formas retas, linhas retas, formas geométricas. O lírico é um abstracionismo mais solto, né? Do Kandinsky, por exemplo, né? Que utilizava a música para produzir as suas obras, colocava nome de composições, não dava nome nas suas obras para a gente não fazer relação com o objeto. Então, o abstracionismo a gente vai enxergando as coisas dentro dele, né? É um movimento muito interessante, que é uma arte que não representa a realidade, né? A ausência de objetos reconhecíveis. Tá vendo aqui a vaca, essa última aqui, ó. Ela não são apenas quadrados e retângulos, né? Então, ela é uma oposição ao modelo renascentista lá da Mona Lisa e a arte figurativa, né? Então, eu tenho valorização das formas geométricas, né? Das formas, dos elementos das formas, das cores, linhas e texturas, né?